Oi, gente, tudo bem? Estou dando uma passadinha aqui agora nesse momento de pós-natal e que estamos nos encaminhando para o final deste ano. Apresentar para vocês dois livros que eu li recentemente e que me tocaram muito. São livros que trazem reflexões acerca da vida, da arte e, coincidência ou não, são dois livros que dialogam justamente por esse recorte do fazer artístico. Querem saber que livros são esses? Não saiam daí que eu já vou contar para vocês. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, são dois livros belíssimos que foram indicações feitas por duas pessoas que eu acompanho, que eu sigo no Instagram, e que são livros que de uma forma surpreendente eu não esperava, comecei a ler e de repente vi como os dois conseguiam dialogar por conta das reflexões que eles fazem. O primeiro desses livros é este aqui, A Arte Importa, de Neil Gaiman, que é um autor que eu curto bastante. Eu acho que vocês devem conhecer Coraline, Sandman e outras produções desse autor. E é um livro que foi ilustrado por Chris Riedel, que vem já acompanhando esse autor em muitos outros trabalhos, né, como ilustrador. E aí o título, além de ser A Arte Importa, tem um subtítulo que diz: Porque sua imaginação pode mudar o mundo. E aí a gente vê essa ilustração com essa mão segurando um lápis, né? E aí a gente já fica pensando em mil coisas, né? Ainda mais depois desse período todo que nós passamos, né? Praticamente 2 anos na fase mais aguda da pandemia, que ainda não acabou, né? E a arte, a literatura, os filmes, a pintura, enfim, todas as suas manifestações, né, em maior ou menor grau, de certa forma, nos salvaram. Eu posso dizer que pela escrita, né, já que me ocupo de escrever, e a própria literatura, né, enquanto leitora, que estou falando agora, me ajudaram, né, a manter a minha sanidade. E eu acredito que muitos de vocês por aí também. E este livro, né, ele traz assim uma série de reflexões do autor, do Neil Gaiman, acerca do fazer dele de escritor, acerca da arte, acerca dos processos, da caminhada dele como um escritor que no início não tem sucesso, né, que no início é difícil, e quando finalmente consegue se colocar no mercado, né, que coisas que vão acontecendo. Então ele reflete sobre isso e também sobre o papel da arte na vida das pessoas. Eu separei alguns trechinhos assim para ler para vocês. Então, numa dessas páginas ele diz o seguinte: as ideias surgem onde menos se espera, como as ervas daninhas, e são igualmente difíceis de conter. Creio que reprimir ideias dissemina ideias. E aí a gente vê essa ilustração aqui, né, do Chris Riedel acerca do que Neil Gaiman fala. E todas as ilustrações, pessoal, são P&B, né, como se fosse feita mesmo assim com bico de lápis, tá? Outro trecho que eu quero ler para vocês. É obviamente do meu interesse que as pessoas leiam, que leiam ficção, que bibliotecas e bibliotecários existam e ajudem a estimular o amor pela leitura e por lugares propícios ao ato de ler. Então sou parcial por ser escritor, mas sou muito, muito mais parcial como leitor. Tudo muda quando lemos. Ó, e aí nós vemos mais uma ilustração do Chris Riedel. Tá? Outra passagem. Quando você lê, faz uma descoberta que será fundamental para trilhar seu caminho no mundo. É a seguinte: o mundo não precisa ser desse jeito. É possível mudar. E aí aparece, né, aqui uma outra ilustração. Vejam que todas são assim. Né, e o personagem aqui está lendo A Revolução dos Bichos, que é um outro livro que eu super indico, né, do George Orwell. Para quem não conhece, vale muito a pena e é super atual.
E além de falar sobre o papel das bibliotecas, né, e da importância da leitura para que a gente entenda que o mundo pode sim ser diferente, né, o Gaiman também fala acerca dos seus processos. Então, olha o que ele diz. As coisas que fiz porque estava animado, porque queria de verdade que elas existissem, nunca me desapontaram e nunca me arrependi do tempo que dediquei a esses projetos. Eu acho que são insights bem interessantes que se aplicam não só a nós, escritores, mas a todos nós, né, leitores, mediadores de leitura, em suas respectivas profissões, outras pessoas também, né, é um pensamento, é uma reflexão que se aplica a todos nós, aquilo que a gente faz, né, com a nossa alma, aquilo que a gente faz gostando, aquilo que a gente faz, né, com a dedicação, porque percebe que aquilo, né, nos nutre, nos faz ver sentido na vida, ou nas coisas que fazemos, invariavelmente são coisas que dão muito certo, né, e eu concordo com ele. E lembre, qualquer que seja a sua área, seja você músico ou fotógrafo, artista plástico ou cartunista, escritor, dançarino, designer, o que quer que faça, você tem algo único, a habilidade de fazer arte. E para mim, assim como para muitas pessoas que conheci, foi isso que nos salvou. O que realmente nos salvou. Fazer arte nos ajuda a atravessar os tempos bons e os nem tão bons assim. E o livro segue, né, pessoal, com as reflexões, os pensamentos do Neil Gaiman acerca da importância da arte. Então eu super recomendo, ele é um livro gostoso de ler. Muita gente pode pensar assim, ai, que lugares comuns, que clichês. Mas sabe, pessoal, que às vezes é legal a gente ter um livro de cabeceira assim, quando a gente tá meio desmotivado, né, que a gente tá pensando sobre, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo pelo caminho correto? Será que eu não deveria fazer outra coisa? Né? Muito embora o enfoque aqui seja na arte, né? É legal da gente ter essas frases para que a gente reflita acerca da nossa própria vida. Ainda que sejam clichês, mas é como eu sempre digo, né? Se o clichê existe, é porque essa representação está de acordo com o que acontece ao nosso redor. Dizer o óbvio muitas vezes é necessário para que a gente entenda certas coisas, né? Pelo menos esse é o meu posicionamento. E aí, nessa esteira, vem o outro livro, gente, que é uma preciosidade, de tão delicado, de tão sensível, que é este aqui, O Menino, a Toupeira e a Raposa, que foi escrito e ilustrado por Charlie Mackesy. Eu não conheci o autor, é a primeira obra dele que eu conheço, e eu fiquei simplesmente encantada com a delicadeza dos traços desse autor ilustrador e com a proposta, que também muita gente pode pensar, mas ele está dizendo óbvio, ele está chovendo no molhado. Mas quando a gente examina, pessoal, o que ele escreve, associando o escrito à ilustração, o colorido é completamente diferente, tá? Então a gente, quando abre o livro, já aqui, ó, pessoal, no verso da capa, nós temos uma partitura, né? Eu sei tocar piano, assim, um pouquinho, né? E tenho uma certa dificuldade de ler a pauta, mas valeria muito a pena, né, para quem conhece, tentar tocar essa melodia aqui, que muito provavelmente tem relação com a proposta do livro. E aí toda a partitura, pessoal, ilustrada com os personagens do livro, de uma delicadeza, assim, ó, a toda prova. E aí eu lerei também algumas passagens para vocês. Qual é o fundamento desse livro? Também são reflexões acerca da vida, acerca da relação entre as pessoas, acerca dos nossos propósitos de vida. E aí nós temos o menino, como diz o título, a toupeira, a raposa e o cavalo, dialogando sobre essas questões, tá? Então aqui nós temos uma cena, ó, vocês vejam um menino aqui sentado de costas, junto com a toupeira, divisando, né, o horizonte. E aí o menino pergunta para a toupeira: o que tem lá longe? O desconhecido, revelou a toupeira, não tenha medo. Imagine como seríamos se tivéssemos menos medo. Ó. E aí ele alterna, né, ilustrações em tom sépia com colorido, tipo aquarela. A própria letra, pessoal, parece bico de pena, tá? Como se tivesse sido manuscrito, e de fato foi, né? Muito bonito.
E aí, entre algumas passagens e outras, nós temos uma página em branco, que dá um respiro, né? E algumas ilustrações que são feitas de forma ampliada, com um outro tipo de cor, que de certa forma sinalizam a transição, né, de uma passagem para outra. Aqui no caso está o menino com a topeira e lá vem uma raposa. E a gente vai ver que ao longo das páginas, essa raposa ela quer comer a topeira, mas está presa, tá? E aí a topeira rói aquela corda e a raposa se liberta. Então, entre elas, né, cria-se uma espécie de cumplicidade, a raposa se sente agradecida e em algum momento desses diálogos, dessas passagens, a topeira vai cair num lago e a raposa vai salvar a topeira. Então ele tem uma proposta assim muito legal de empatia, de acolhimento, de amizade, né, que eu acho que valoriza demais o livro, tá? Aí, mais uma das falas, das conversas. Uma das nossas maiores liberdades é escolher como reagimos às coisas, diz a topeira pro menino. Veja as ilustrações, pessoal. Tá? E aí, o que nós vemos na sequência? A raposa, ela faz uma espécie de coração, né, com as folhas, de certa forma agradecendo a topeira que havia ruído a corda, né, que a aprisionava, libertando a topeira. A topeira podia simplesmente ter deixado a raposa ali, porque a raposa ameaçou a topeira, né? No entanto, uma salva a outra, tá? Vou ler mais uma passagem para vocês. Não é esquisito? Só podemos nos ver por fora, mas quase tudo acontece do lado de dentro. E aí a gente vê o menino e a topeira se debruçando sobre um lago ou um rio, né, e olhando o reflexo delas na água. Esse livro me lembrou muito, pessoal, muito, muito, muito Pequeno Príncipe. Eu acho que não é por acaso que a raposa aparece aqui e esse menino também, tá? Vamos ver mais uma passagem. Ser gentil com você mesmo é uma das maiores gentilezas, ponderou a topeira. E aí aparecem, né, os três caminhando ali, o menino, a raposa e a topeira. Vocês viram que as ilustrações também alternam momentos, né, em tom sépia e colorido, como eu falei há pouco. O mais difícil de tudo é perdoar a si mesmo. Então são reflexões que os personagens vão fazendo enquanto dialogam, tá? Acho que todo mundo está apenas tentando voltar para casa, refletiu a topeira. E aí, lá pelas tantas, eles vão discutir que a casa não necessariamente é um lugar físico. Essa volta para casa, ela pode ter um outro significado. Então ele é bem filosófico, assim, em alguns momentos, e faz a gente pensar bastante sobre a nossa vida. Ó, você caiu, mas segurei você. Aí aparece já o cavalo, ó, que é o outro personagem. Vejam que interessante, essa ilustração parece uma fotografia. O menino caiu do cavalo e o cavalo o ajudou. Então a gente fica o tempo todo, né, nesse processo de autodescoberta, de descobrir o outro, de comunhão, de empatia. Eu achei que é um tema assim bem propício, né, para esse final de ano, né? A gente quando vai se aproximando do final do ano, a gente fica mais reflexivo, pensando sobre as suas questões, fazendo projetos, né? E esse livro parece que vem ao encontro desse movimento. Qual é a coisa mais corajosa que você já disse? Perguntou o menino pro cavalo. E o cavalo respondeu: socorro. Ó, que muitas vezes a gente precisa de ajuda e por orgulho não pede. Então, essa foi a coisa mais corajosa que o cavalo já disse. E aí, eu vou ler só mais uma passagem para vocês. Estão lá os personagens, né, andando. Vejam que coisa mais linda as ilustrações, pessoal. E aí, a topeira pergunta: seu copo está meio cheio ou meio vazio? Que é uma frase bem conhecida essa, né? Acho que sou grato por ter um copo, respondeu o menino. Então assim, ó, pessoal, é um livro que eu super recomendo. Assim, esteticamente ele é belíssimo, nessa encadernação, essa capa dura, com essa brochura aqui, né, com uma espécie de um tecido. Todo o projeto gráfico é de uma delicadeza, né? A letra manuscrita, cursiva,
as pinturas, né? Às vezes a gente tem um tom sépia, um PIB e às vezes um colorido, e com reflexões singelas, mas que nos tocam profundamente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de final de ano e até o nosso próximo Casa de Leitura. Feliz Ano Novo para todos! Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.